Quando fazer psicoterapia de casal é bom? Então, a psicoterapia ela é um processo que traz muitos benefícios para os indivíduos, porque ela trabalha no sentido da busca do autoconhecimento e, com isso, fazer escolhas conscientes que levem a uma vida saudável, que levem à manutenção do autocuidado, da autoestima ou à reconstrução dos mesmos, que levem a eu conscientemente fazer essas escolhas que me levem ao crescimento, à prosperidade, à qualidade de vida como um todo. E no caso, quando acontece com casais? Bom, a psicoterapia de casal é muito diferente do que a psicoterapia individual, porque o paciente aqui se torna a relação, não necessariamente o indivíduo. É claro que quem for buscar um profissional capacitado para atender casais, ele vai saber identificar e reconhecer quando são questões que fogem da área do relacionamento e que precisam ser trabalhadas e aprofundadas e fazer a intervenção e o encaminhamento necessário. Mas no casal, eu não vou trabalhar a mulher como indivíduo e o homem como indivíduo, mas como eles se relacionam, como eles interagem, como eles se comunicam. As escolhas estão considerando o que é necessário para o crescimento desse casal como um todo e como que está fluindo a comunicação entre o casal e como que eles estão lidando com as mudanças do ciclo de vida. Nossa, ciclos de vida parece uma palavra comum, mas deixa eu explicar melhor o que é esse ciclo de vida. Então, o ciclo de vida é diferente quando a gente é solteiro, muda o ciclo de vida quando a gente resolve, por exemplo, morar junto ou estabelecer o casamento. É uma mudança de ciclo de vida que geralmente os casais às vezes buscam auxílio para lidar com essa adaptação. É um outro ciclo de vida quando o casal tem filhos. E é um ciclo de vida casais com filhos pequenos. É outro ciclo de vida casais com filhos adolescentes, casais com filhos adultos, bem como quando tem a necessidade um dos cônjuges ou ambos cuidar de seus pais idosos. Então, todos esses são diferentes ciclos de vida que nos levam a ajustes, nos levam a adaptações e pode nos levar, a forma como a gente conduz essas mudanças, pode nos levar ou ao sistema ficar saudável ou ao sistema agir de modo disfuncional e afastando muitas vezes o casal. Por exemplo, quando o casal está para casar, né? Tem aquele sonho que a gente vê, a nossa cultura desde pequeno, principalmente para as mulheres, é incentivado, é ensinado nas brincadeiras a questão do casamento. E muitas jovens mulheres nessa ocasião têm aquela ilusão de que haverá uma mudança depois do casamento. E isso não é uma realidade. Nos casais, o que acontece? É importante conhecer. O que é namorar? Namorar é se conhecer, né? E não vai acontecer uma mudança da essência do cônjuge. Acontecem mudanças de ciclos de vida, acontecem amadurecimento, acontecem transformações, mas não acontece de fato. Uma coisa é esperar que o outro mude ou melhore após o casamento. Pelo contrário, tem algumas características que até se acentuam com o matrimônio. E é muito importante na psicoterapia de casal o que a gente trabalha? O alinhamento, para analisar claramente o que produz mais vida nesse casal, para analisar se o que eles esperam é a realidade do que o outro pode dar, porque às vezes a gente espera do outro algo que ele não tem capacidade de nos dar. E a gente tem que saber o que é a realidade e o que é uma ilusão que nós construímos em nossa cabeça. E fazer esse alinhamento na terapia de casal é muito importante. Outra coisa muito importante para trabalhar com casais é o fortalecimento do núcleo. Por quê? Nós temos a nossa família de origem, que é de onde nós viemos, os nossos pais, com os valores daquela família que nós viemos, com as regras daquela família que nós viemos. Nós temos a família extensa, feita pelos tios, primos, avós, enfim, e nós temos a família nuclear. A família nuclear é aquela que a gente forma com o nosso cônjuge e com a chegada dos filhos. Só que o que acontece? Vem eu com os valores e o jeito de ser e regras de uma família de origem. Meu esposo com os valores, regras e formas de ser da sua família de origem, né? E o que acontece? Nós temos que construir um núcleo.
Não dá mais para ser somente como era na minha família de origem ou somente como era na família de origem dele. Não funciona mais ser dessa forma. E para eu construir esse núcleo, o que precisa? Além de nós olharmos um para o outro e construir o que funciona para nós, o que é o nós temos que colocar limites claros em relação às famílias de origem. Não dá mais para continuar agindo tentando agradar os pais. Daí não fortalece o casal. É muito importante o casal construir um nós, para não acontecer até a triangulação com a família de origem e enfraquecimento do núcleo. Então, alguns movimentos para fortalecer esse núcleo são muito beneficiados no processo da psicoterapia. Um outro ciclo de vida muito interessante que beneficia muito na terapia de casal é com a chegada dos filhos. Por quê? É muito comum o casal se perder do papel de homem e mulher e focar somente no papel de pais, pai e mãe. E ali se perde, muitas vezes, o que é necessário para fortalecer o núcleo e para o casal ficar saudável, né? E é difícil, com a chegada de um bebê, manter esse cuidado em relação ao papel de homem e mulher. Mas eu volto a dizer uma coisa muito importante. Se o casal estiver bem, os filhos vão ficar bem. E se o casal se descuidar, isso vai refletir em grau maior ou menor com os filhos. Bom, em vários ciclos de vidas, várias questões, a psicoterapia pode trabalhar de modo muito benéfico para os casais. Ah, mas meu marido ou minha esposa não vai para a psicoterapia e eu não penso em romper o casamento. Então, como que a psicoterapia pode me ajudar se o outro não vem? De fato, o trabalho com casais é feito com os dois juntos, mas como é comum acontecer de um querer e o outro não querer, o que a gente faz? Eu trabalho com estratégias para lidar com situações em relação ao cônjuge. Como lidar com esse jeito do cônjuge? Como que eu posso lidar de modo a gente ter uma comunicação melhor? Porque nos meus 50% eu não vou mudar o outro, mas eu vou influenciar. Então, se eu trabalhar os meus 50% que me cabe numa relação a dois, eu vou ver uma forma de eu lidar mais saudável com essas características que são nossas, né? Então, quem estiver passando por dificuldades de modo geral no relacionamento, seja por mudanças do ciclo de vida, seja por problemas na comunicação ou outras questões, seja bem-vindo a procurar a psicoterapia para casais e, de preferência, com um profissional que tenha o estudo e a bagagem adequada para trabalhar com esse foco que é diferente, uma vez que o paciente se torna a relação. Espero ter contribuído, gratidão por todos que me acompanham e desejo a todos uma excelente semana. Obrigada!